pronto para ver sua aula, pô. Tem que organizar os trem. Exatamente, cara. Tá legal aí a imagem, então, né? Tá perfeito. Perfeito. Bom, aqui. Deve ter mais gente aí, é porque eu tô fazendo isso tudo pelo meu celular, que o meu notebook, eu acho que a imagem fica legal, né? Tá entrando gente, sim, Tony. Tá entrando gente, né? Cara, eu sempre falei lá na terceira série, em anos anteriores, que o meu sonho, era que não tivesse pontuação na terceira série para o menino passar de ano, sabe? E o menino já chegasse aprovado. Ele focaria simplesmente no vestibular. Desde quando não tinha Enem que eu falo isso. Terceira série, o menino tinha que ter responsabilidade e autonomia para resolver a vida dele. Que queira ou não, quando você está no colégio se preparando para o vestibular e preocupado em passar no colégio, em fazer trabalho, conseguir ponto, apresentar isso, aquilo, você acaba não focando numa coisa só. Então, esse ano, devido, infelizmente, a essa pandemia, vocês estão tendo essa oportunidade, que esse ano o que menos preocupa vocês é pontuação para passar de ano. O que você acha? Fica bem mais fácil. Não, acho que é certo também. Tinha que ser igual cursinho. A gente tem que estudar. Sim, Não é fazer exatamente. trabalho, de que e tal. Porque eu vivenciei isso aqui na minha casa também, quando os meus filhos estavam na terceira série, inclusive 2 fizeram aí no Loyola, a Marina e o Rafael, eu via que eles ficavam perdendo, entre aspas, tempo com determinada coisa que eles podiam estar estudando e focando mais no Enem, entendeu? Mas tem um lado ruim, né? O lado ruim é esse distanciamento, né, cara? Esse distanciamento, se dá aula aqui sem estar olhando para a pessoa, é terrível. É terrível. Eu já faço isso tem 5 anos, né? Eu gravo no Percurso, que é um pré-vestibular online, chama Percurso Educacional. Então, eu já faço isso há algum tempo. Eu já estou, de certa forma, acostumado a fazer isso, mas com pessoas que eu não conheço, que eu nunca vi. Então, estou gravando para os caras, às vezes minha aula está ao vivo, eu estou dando aula lá para 500, 600, milhares de pessoas, dentro do país e às vezes até fora do país, que tem gente que assina esse pré-vestibular e está no Canadá, está em qualquer lugar aí do mundo. Mas não é a mesma coisa porque eu não conheço os caras, eu nunca vi. Então, eu olho para a câmera ali, estou falando com eles, mas eu nunca vi. Agora, vocês eu já vi, eu já conheço, a gente já tem aquele contato. Aí você fica assim, poxa, cadê aquele olhar? Cadê o olho? Sabe? Ver a pessoa é péssimo. Bom, enfim. Bom, vou começar. Pessoal, bom dia para todos que estão aí. Eu estava conversando aqui em particular com o Eduardo, né? Provavelmente tinha outros aí ouvindo. Hoje, a nossa tarefa aqui é resolver os exercícios que eu marquei. E só queria ouvir de alguns aí. Quem tentou fazer teve alguma dificuldade? Alguém pode falar? Ninguém vai falar? Eu Pessoal? tive, Toninho. Quem é? Bom dia. Bom dia, é a Flávia. Oi, Flávia, tudo bem? Tudo. Pois é, então, eu normalmente, quando na aula presencial, esses exercícios que eu marquei, eu geralmente, Flávia, eu resolvo praticamente todas as questões, sabe? E aqui fica mais difícil ainda eu ficar perguntando, mais alguma dúvida? Mais alguma dúvida? Então, eu vou fazer o seguinte, como a maioria dos exercícios são dúvida, eu vou começar desde o início daqueles que eu marquei, tá? Até chegar nos seus. Se você teve dúvidas, serão Tá, resolvidas, obrigada. tá bom? Então, vou começar. Vou começar porque fala assim, você tem aula hoje, amanhã e depois para resolver esses exercícios, mas é pesado. Pode ser que... Essa é a questão de número 2. Essa é relativamente fácil. Ele fala o seguinte, sendo f de x igual a 1 menos x sobre x e f de 1 menos a igual a 3. Qual o valor de a? Então, essa é uma questão relativamente simples. F de x é 1 menos x sobre x. E f de 1 menos a igual a 3. Ele pede o valor de a.
eu posso fazer isso aqui, ó. F de 1 menos A será igual. Aqui, na função f de x, aonde tem x, eu vou trocar por 1 menos A. Então, vai ficar 1 menos. No lugar do x, troque por 1 menos A. 1 menos A sobre 1 menos A. Isso igual a 3. Agora, eu vou pegar a partir daqui. Ó. A partir daqui, nós temos uma equação do primeiro grau. Trata-se aqui de uma equação do primeiro grau. Vou dar uma melhorada nisso aqui, tá? Olha, eliminando aqui parênteses, vai ficar 1 menos 1, cancela. Menos menos A dá mais A. A, então fica A sobre 1 menos A, e isso igual a 3. Pega esse 1 menos A e passa para lá multiplicando. Passando 1 menos A para lá multiplicando, vai ficar A igual 3 que multiplica 1 menos A. 3 menos 3A. Menos 3A passa para cá mais 3A. Então vai ficar 4A igual a 3. Passo o 4 dividindo. Ao passar o 4 dividindo, A será igual a 3 quartos. Prontinho. Então, essa é uma questão relativamente simples. A próxima questão aí... Não, essa ainda eu fiz... Essa número 3, vou apagar, tá, gente? A número 3 ainda é... Nós estamos na página 67, volume 1. A número 3 ainda é uma questão fácil, porque eu fiz algo parecido aqui naquelas aulas que foram dadas. Ele fala o seguinte, questão 3, página 67. F de x é igual a 3x menos 1. Essa é a função f de x. E f da g de x é igual a 2 menos 6x. Ele quer saber o valor, quanto vale o g de menos 1. Calcule g de menos 1. Bom, a solução. Aqui na função f de x, eu vou substituir. No lugar do x, eu vou trocar o x por g de x. Então, faz de conta que eu conheço, foi isso que eu falei naquela aula teórica. Faz de conta que eu conheço a função g de x. Eu não conheço a g de x. Muito antes, pelo contrário. Para calcular o g de menos 1, vou ter que calcular essa função g de x. Então, aqui na função f de x, aonde tem x, eu vou trocar por g de x. Então, vai ficar, no lugar do x, troca por g de x. Então, aqui vai ficar 3, que multiplica g de x, menos 1. Essa aqui é a composta encontrada. Só que, essa composta aqui encontrada, tem que ser igual a essa aqui que foi dada. Como esses dois aqui são iguais, esses dois aqui tem que ser também iguais. Então, igualando, vai ficar da seguinte forma. 3 que multiplica g de x menos 1 igual a 2 menos 6x. Esse menos 1 passa para lá mais 1. Então, vai ficar assim, ó, 3 vezes g de x igual menos 1 passa para lá mais 1, mais 2, 3 menos 6x. Passo o 3 dividindo. Passar o 3 dividindo equivale a dividir tudo por 3. Divida tudo por 3. Dividindo tudo por 3, isso equivale a passar o 3 dividindo, tá? Então, vai ficar assim, g de x é igual. Passando o 3 dividindo, divida tudo aqui por 3, vai ficar 1 menos 2x. Essa é a função g de x. Com a função g de x, com essa função g de x, eu posso calcular o g de qualquer valor. Nesse caso aqui, ele pede o g de menos 1. G de menos 1 será igual a 1 menos 2, que multiplica menos 1. Menos 2 vezes menos 1 dá mais 2. Mais 1, isso igual a 3. Então, essa questão, como eu já tinha feito uma parecida, é uma questão relativamente simples. Agora, vou para a questão de número 5, tá? Vou apagar, porque não dá para ficar esperando copiar qualquer coisa. Reveja essa aula depois que eu vou disponibilizar o link. E tem que ser rapidinho assim, viu? Senão, realmente, fica apertado. São muitos exercícios para corrigir. Tem uns aí que eu vou demorar bem mais para fazer. Questão 5. f de x é igual a x
sobre 1 menos x. E f da gx é igual a menos x menos 1. Calcule gx. Bom, aí você pode falar assim, mas essa aí é igualzinha a outra. Digamos assim, é igual, mas é diferente. A maneira de fazer é a mesma. Só que essa aqui envolve um algebrismo maior, por causa dessa sentença aqui. Por causa dessa sentença. De novo, ele te dá a função gx, te dá essa composta f da gx, te dá essa composta, e pede a gx. Quer dizer, a maneira de fazer é a mesma com a qual eu fiz a anterior. A mesma maneira de fazer. Só que essa aqui eu tenho que ir um pouco devagar, porque vai envolver aqui um algebrismo maior da nossa parte. Aqui, no lugar do x, eu vou calcular o f da gx. Agora, acredite, essa notação aqui, eu já disse que em muitas situações ela ajuda. Só que, nessa questão em particular, para facilitar a escrita, para facilitar até o visual, para não poluir demais o que a gente vai escrever, eu vou fazer o seguinte. Olha só, eu não vou escrever gx. Eu vou escrever só g. Só g. Esse g aqui representa a função gx. Bom, f da g. Só isso aqui, só de fazer isso aqui, já vai facilitar, então, a álgebra que vai aparecer. F da g. No lugar do x, troca por g. Aonde tem x, eu estou trocando por g de x. Então, aqui vai ficar g sobre 1 menos g. Então, nessa função aqui, f de x, aonde tem x, eu troquei pela função g de x. Bom, essa composta aqui encontrada, como eu fiz na questão anterior, essa composta encontrada tem que ser igual a essa aqui que foi dada. Isso aqui é f da g. Isso aqui também é f da g. Então, essa expressão aqui tem que ser igual a essa aqui. Então, é o que eu vou fazer agora, tá? Mesma coisa que eu fiz na questão anterior. G sobre 1 menos g, isso igual a menos x menos 1. Eu vou pegar esse 1 menos g e vou passar para lá multiplicando. Aqui que entra a álgebra. Eu tenho que dar um jeito agora de isolar essa função g. É isso que eu vou fazer. E agora o trabalho é braçal. Agora é braço. Vou fazer no braço. Então, passo 1 menos g para lá multiplicando. Vai ficar g igual a menos x menos 1 vezes 1 menos g. Repare que eu diminuí o ritmo, estou fazendo devagar, porque essa questão, eu já sei, ela costuma ser dúvida em sala de aula, e a gente tem que ir bem devagar aqui, passo a passo. Então, vai ficar assim. G igual a menos x vezes 1 vai dar menos x. Menos x vezes menos g vai dar mais xg. Depois, menos 1 vezes 1 dá menos 1. E menos 1 vezes menos g vai dar mais g. É dessa forma. Confira. Aqui eu posso fazer o seguinte. Eu vou cancelar esse com esse. Olha, eu vou passar esse menos x e menos 1, vou passar para cá. Só que eu vou fazer uma jogada aqui, tá? Eu vou passar esses dois aqui para cá e vou inverter os membros. Vai ficar da seguinte forma. X vezes g igual. Então, esse menos x menos 1 passa para cá, mais x mais 1. Ficou dessa forma. Confia. Então, olha só. Peguei o menos x, o menos 1, passei para cá. Ficou x mais 1 igual a xg. Aí eu inverti os membros. Aí não tem que trocar sinal. Agora, passa esse x aqui dividindo. Ao passar esse x dividindo, nós vamos encontrar aqui g é igual a x mais 1 sobre x. Isso aqui já é a função g de x. Agora, observando as opções, ela não aparece assim, a resposta não aparece assim. O que ele fez? Ele separou isso aqui em frações parciais. Não é a primeira vez que eu falo isso com vocês. Separar em frações parciais é fazer o seguinte.
essa função g de x, eu posso escrever da seguinte forma. Eu vou separar isso em duas frações de denominador x. X sobre x, mais 1 sobre x. Então, isso aqui é o que significa separar em frações parciais com o mesmo denominador x. Se eu conservo o denominador x e soma aqui x mais 1, volta para cá. Então, está correto. Aí, gx, a função g de x fica sendo x dividido por x dá 1, mais 1 sobre x. Pronto. Ele deixa a resposta desse jeito. Ah, por que ele deixou a resposta desse jeito? Bom, ele quis, porque o cara que fez a questão quis. Então, isso aí está na letra C. Letra C. Questão 6. Questão de número 6. Então, repare, essa 6 também não é uma questão complicadíssima, mas eu vou fazer também, porque a distância, se eu ficar aqui, começar, quem chegou aí agora, se eu começar a perguntar, quem está com dúvida nessa? Alguma dúvida aí? Não vai dar legal. Eu acho que não. Então, eu prefiro aqui fazer todas. E a maioria delas costuma ser dúvida. Então, questão de número 6. Bom, para cada número real fixo, alfa, tem-se a seguinte função. F de x é igual a alfa vezes x menos 2. E sabe-se que f da f de 1 é igual a menos 3. Então, ele dá uma função f de x, tá o quê? F de x é igual a alfa vezes x menos 2. F da f de 1 é igual a menos 3. Ele quer saber o valor de alfa. Calcule alfa. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou calcular isso aqui. Calcular isso aqui. Vou calcular o f de 1. Eu vou de dentro para fora. Vou calcular o f de 1. Então, nós temos f de 1. F de 1 na função f de x, aonde tem x, troca por 1. Aqui vai ficar alfa vezes 1, menos 2. Alfa menos 2. Então, no lugar do x, faça x igual a 1. Alfa vezes 1 dá alfa, menos 2. Então, esse aqui é o f de 1. Está aqui. Bom, então eu posso escrever que f da f de 1 será igual. Esse f de 1, eu já sei que é alfa menos 2. Então, aqui fica f. No lugar do f de 1 eu já sei que é alfa menos 2. Alfa menos 2. Agora, de novo, eu vou voltar aqui nessa função. F de x é alfa que multiplica x menos 2. No lugar do x agora, olha o dedo. No lugar do x, eu vou trocar por alfa menos 2. Então, aqui vai ficar alfa, que multiplica, no lugar do x, alfa menos 2. Menos 2. Então, vou recapitular aqui, tá? Vou voltar, e pode ser que alguém não tenha entendido. F de x é alfa vezes x menos 2, f da f de 1 é igual a menos 3. Calcule alfa. O que eu fiz? Primeiro eu calculei isso aqui, f de 1. F de 1, no lugar do x, faça x igual a 1. Alfa vezes 1 dá alfa, menos 2. Então, esse aqui é o f de 1. Aqui, então, f da f de 1, que é o que ele deu, no lugar do f de 1 é alfa menos 2. Então, agora eu tenho alfa, f de alfa menos 2. Aí, aqui, volta aqui na função. No lugar do x, troca o x por alfa menos 2. Vai ficar alfa que multiplica alfa menos 2, menos 2. E isso tem que ser igual a quanto? Isso tem que ser igual a menos 3. Bom, nos interessa agora essa parte de ter uma equação do segundo grau. Nos interessa essa parte. Eu vou multiplicar, tá? Acompanhe. Alfa vezes alfa. Alfa ao quadrado. Aqui, menos 2 alfa. Menos 2 alfa. E vou fazer o seguinte. Esse menos 3 passa para cá mais 3.
Menos 3 passa para cá, mais 3, menos 2 vai dar 1, mais 1. E isso igual a 0. Isso igual a 0. Então, multiplique. Alfa vezes alfa, alfa ao quadrado. Menos 2 alfa está aqui. Menos 2 mais 3 vem de lá, mais 1. E isso igual a 0. Isso é uma equação de segundo grau com delta igual a 0. Calcule o delta. B ao quadrado menos 4AC. Não sei se vocês conseguem enxergar. Eu vou fazer uma coisa aqui que eu faria numa aula presencial e olharia. Entenderam o que eu fiz? Isso aqui eu posso escrever que é alfa menos 1 ao quadrado. Eu vou fazer assim, depois apago e faço do jeito mais fácil, tá? Não estou dizendo que isso aqui é o jeito mais fácil, não. Só estou querendo aproveitar a questão, tá? Alfa ao quadrado menos 2 alfa mais 1. Isso aqui pode ser escrito como alfa menos 1 ao quadrado. Desenvolva esse quadrado. Produto notado. Quadrado primeiro está aqui. Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo está aqui. Mais o quadrado do segundo está aqui. E isso igual a 0. Aí eu aproveito aqui para comentar o seguinte. Isso aqui é uma potência. Quanto que uma potência é igual a 0? Uma potência é igual a 0 quando a base é 0. Então, para que essa potência aqui, alfa menos 1 ao quadrado, seja 0, a base tem que ser 0. Então, alfa menos 1 tem que ser igual a 0. Alfa menos 1 igual a 0, passo menos 1 para cá. Alfa igual a 1. Pronto, achei o valor de alfa. Ah, mas você está complicando a questão. Já falei, não estou querendo complicar. Só estou querendo aproveitar melhor a questão. Como o delta aqui é 0, a gente costuma falar que isso aqui é um quadrado perfeito. Como o delta é 0, isso aqui é igual a alguma coisa ao quadrado. Por isso que eu fiz isso. Mas, vou apagar. Isso deve ter agradado muita gente. Aqui você pode resolver pelo processo convencional. Calcule o delta. Delta igual a 0. Para delta igual a 0, alfa. Alfa será igual. Aqui é a fórmula de Bhaskara, tá? Menos B, menos menos 2, mais 2. Mais ou menos, raiz quadrada de delta, raiz quadrada de 0. 0. Sobre 2 vezes o A, que é 1. Então, alfa, tá aqui. Alfa é igual a 2 dividido por 2. Alfa igual a 1. Bom. Questão 7. Essa questão 7, eu acho que eu nem marquei essa questão. Porque a ideia, por que eu não marquei essa questão? Porque a ideia era resolver essa questão 7 naquelas aulas teóricas. Só que não deu tempo. Se eu fosse resolver essa questão, ia me tomar tempo e eu não teria dado a teoria toda. Então, vou colocar aqui a questão 7, nós faremos juntos, tá? Entendeu esse gráfico? Aqui é uma curva. Ela faz isso. Corta aqui no 3 meios. E tem um outro ponto aqui conhecido. Tem um ponto aqui que fala o seguinte. Quando x é igual a menos 3, o y é igual a 12. Y é igual a 12. Então, observe a figura. Essa é a figura. Nessa figura está representado o gráfico da função. Essa é a função. f de x igual a k, que multiplica a elevado a x. Sendo k e alfa, aqui tem uma correção, tá? Aqui tem uma correção. Espero que vocês estejam aí acompanhando pelo material. Tem uma correção aqui. Que dá a função como f de x igual a k vezes a elevado a x. E depois coloca assim, ó, sendo k e alfa, constantes positivas. Na verdade, aqui, ó, é a correção, é aqui, ó, que não é alfa, é a. Corrige aí. Sendo k e a constantes positivas. Então, k e a. Tem nada de alfa. Tem nada de alfa. Sendo k e a constantes positivas. Aí ele pede o seguinte. Calcule o valor do f de 2. Calcule o f de 2. Bom, essa questão, ela traz aqui, esse gráfico, traz essa função. Eu vou adiantar aqui, vou comentar uma coisa que nós estudaremos em um capítulo, que é a função exponencial. Isso aqui é uma função exponencial. Uma função exponencial é exatamente dessa forma. A variável aparece aqui no expoente. A base é uma constante positiva
como ele fala, K e A são positivos, a base é uma constante positiva e a variável aparece no expoente. Isso é só um comentário. Isso aqui não vai influenciar na resolução da questão. Bom, vamos lá. Eu te pergunto, quantos pontos são conhecidos por onde passa essa função? Observando o gráfico, quantos pontos são conhecidos por onde passa o gráfico da função? Esse ponto é conhecido. Esse é um ponto conhecido. Quando x é igual a 0, y é igual a 3 meios. E esse aqui também é conhecido. Quando x é igual a menos 3, y é igual a 12. Eu vou utilizar esses dois pontos. Aliás, eu já fiz algo parecido quando eu resolvi a questão número 1, da página 66, naquelas aulas teóricas. Aquela solução me ajuda nessa. Então, eu vou utilizar primeiro esse ponto. Vou utilizar o ponto 0, 3 meios. Esse ponto pertence, esse ponto, quando x é igual a 0, y é igual a 3 meios. Esse ponto pertence à função f de x. Se esse ponto pertence a essa função, significa que quando x é igual a 0, y é igual a 3 meios. Para x igual a 0, y é igual a 3 meios. Olha, só um outro comentário, tá? Dentro da solução da questão. Essa questão ela não está contextualizada, mas no Enem já apareceram várias questões envolvendo função exponencial dessa forma. Você tem que utilizar esse raciocínio. E questões que descontextualizam, né? Contam uma historinha em torno do enunciado da questão. Mas vamos voltar na solução. Quer dizer, quando x é igual a 0, y é igual a 3 meios. O f de 0, quando x é igual a 0, significa que o f de 0 é igual a 3 meios. Quando x é igual a 0, o y é igual a 3 meios. Isso equivale a dizer que o f de 0 é igual a 3 meios. Eu vou substituir, então, na função f de 0. Ó, f de 0. Lá na função f de x, faça x igual a 0. Quando x aqui for 0, vai ficar k vezes a elevado a 0. K vezes a elevado a 0. K vezes a elevado a 0, e isso tem que ser igual a 3 meios. Maravilha. A elevado a 0 é 1. Então, acho o valor de K. K é igual a 3 meios. Esse é o valor de K. Bom, deixa isso aí por enquanto. Vou utilizar agora esse ponto. Vou utilizar do mesmo raciocínio. Quando x é igual a menos 3, o y é igual a 12. Então, esse é o ponto. Menos 3, 12. Esse ponto também pertence à função. Também pertence à função f de x. Isso implica que? Isso implica que quando x é igual a menos 3, y é igual a 12. Ou seja, o f de menos 3 tem que ser igual a 12. Então, agora, novamente, substitua aqui na função f de menos 3. Faça x igual a menos 3. K vezes a elevado a menos 3. Então, f de menos 3 é igual a K vezes a elevado a menos 3. Trocando o x por menos 3 aqui na função. E o f de menos 3, isso tem que ser igual a quanto? Isso tem que ser igual a 12. Só que aí eu posso agora substituir o valor de K. Eu vou fazer duas coisas. Então, eu vou passar para cá. Ó, e vou fazer duas coisas. No lugar do K, acompanhe. O K eu já conheço, está aqui, ó, 3 meios. Então, no lugar do K, que é onde está meu dedo, vou trocar por 3 meios. Vezes a elevado a menos 3, eu vou escrever como 1 sobre a elevado a 3. Posso fazer isso, né? No lugar do K, troquei por 3 meios, e a elevado a menos 3 é igual a 12. 1 sobre a elevado a menos 3 é igual a 12. Só voltando aqui, talvez alguém não entendeu. A elevado a menos 3 eu escrevi como 1 sobre a elevado a 3. Isso é uma propriedade da potenciação. A elevado a menos n é o mesmo que 1 sobre a elevado a n. Foi isso que eu utilizei, tá? A elevado a menos 3, 1 sobre a elevado a 3. Bom, aqui eu posso fazer aqui algumas simplificações. Posso fazer o seguinte, deixa eu ver o que eu posso fazer. Posso cancelar aqui, ó. 3 aqui divide 12 dá 4. 2 vezes 4, 8. Vai ficar 1 sobre a elevado a 3 igual a 8. Ou seja, a elevado a 3 igual a 1 oitavo.
Operação inversa da potenciação é a radiciação, raiz cúbica de 1/8. A, então, é igual a 1/2. A é igual a 1/2. Será que alguém não entendeu aqui alguma coisa? Bom, dividir 12 dividido por 3 dá 4. 2 vezes 4, 8. Ficou 1 sobre A elevado a 3 igual a 8. Eu inverti aqui, tá? 4 elevado a 3 igual a 8. A operação inversa da potenciação é a radiciação. Aqui fica a raiz cúbica de 1/8, que é 1/2. Com isso, a função f de x, ela fica sendo, essa é a função f de x. A função f de x inicialmente dada é k vezes a elevado a x. O k vale 3/2. Então, aqui, 3/2. Vezes, no lugar do a, o a agora eu já sei que é 1/2. Isso elevado a x. Essa é a função f de x. Eu simplesmente peguei os valores de a e k, que eu já conhecia, e substituí aqui. Aí ele pede o valor do f de 2. F de 2 será igual a 3/2 vezes 1/2 elevado a 2. Vou fazer esses cálculos aqui. 1/2 elevado a 2 dá 1/4. Vezes 2 aqui vai dar 8. Então vai dar 3/8. Esse é o f de 2, 3/8. Então está faltando, não tem isso aí nas opções, mas tem. Letra A. Então essa questão eu demorei um pouquinho mais, para vocês verem como é que a hora passa rápido, né? Comecei exatamente no horário, já passou aí meia hora. Questão 8. Questão 8 eu marquei essa questão? Não, essa questão eu não marquei. E não é uma questão fácil, viu? Não é uma questão fácil. Essa questão também eu tinha intenção de fazê-la naquela aula presencial. Era para eu ter feito naquela aula presencial. Vou apagar. Faremos juntos aqui também a questão de número 1. Questão 8. Bom, ele começa falando o seguinte. F é uma função de R. Isso aqui significa dos reais não nulos em R. Então, primeiro vamos entender o enunciado. Questão 8 seja F, conjunto dos números reais não nulos em R. Ele está falando que esse é o domínio da função F e esse aqui é o contradomínio da função F. E ele fala o seguinte, essa função é tal que 2 vezes f de x, 2 vezes f de x, menos f de 1 sobre x é igual a x ao quadrado. Então, existe uma função f de x, ele não fala qual é a função, tá? Ele não fala qual é a função. Existe uma função f de x que tem esse domínio e tem esse contradomínio. E essa função é tal que 2 vezes f de x menos f de 1 sobre x é igual a x ao quadrado. Aí ele pede o seguinte, calcule o valor de 2 vezes f de 2 mais f de meio. Qual o valor de 2 vezes f de 2 mais o f de 1 meio? Aí, quando o cara pega essa questão para resolver, ele fala assim, é só trocar o x por 2. Só quando ele troca o x por 2, ali, aqui, tá? Nessa lei. Isso aqui é uma lei. Ele fala o seguinte, fazendo x igual a 2, vai ficar 2f de 2 menos f de meio. Estou trocando o x aqui por 2. Onde tem x, troca por 2. Então, aqui vai ficar 2 ao quadrado, vai dar 4. Só que isso aqui não é a resposta, né? Aqui é mais. O que ele pede aqui é mais. E aqui é menos. Então, isso aqui, eu vou ter que fazer isso, mas isso aí não resolve por si só a questão. Essa questão, quando a gente marca, é uma questão que é dúvida de praticamente todos, tá? Praticamente todos. Aliás, é raro alguém fazer. Vamos lá.
Para calcular o que ele pede, a gente começa raciocinando da seguinte forma. Para calcular o que ele pede, eu vou precisar do valor do f de 2 e vou precisar do valor do f de meio. Como eu vou precisar do valor do f de 2, eu realmente farei ali x igual a 2. É o que eu vou fazer. Então, primeiro, vamos fazer o x igual a 2. Se x igual a 2, aqui vai ficar 2 vezes f de 2 menos f de 1 meio, e isso igual a 4. Chegamos assim. Deixa isso aqui por enquanto. Por que eu fiz o x igual a 2? Porque eu preciso do valor do f de 2. Então, usando o mesmo raciocínio, eu vou fazer o x igual a meio. Vamos fazer o x igual a meio. Fazendo o x igual a meio, vai ficar 2 vezes, no lugar do x, troca o x por meio. Aqui vai ficar f de meio, menos f, um tempinho para vocês pensarem, estou fazendo x aqui igual a meio. Então, 2 vezes f de meio, menos f de 1 sobre 1 meio. Quando eu fizer 1 sobre 1 meio, vai inverter aqui, vai ficar f de 2. Ok aí para todo mundo? 1 sobre 1 meio. Aí inverte, vai ficar f de 2. Isso igual 1 meio elevado a 2. 1 meio elevado a 2 vai dar 1 quarto. Confira. Vou deixar isso aqui por enquanto. Estamos fazendo a questão juntos. E agora? Cheguei nisso. Como é que eu faço? Como eu disse, não é uma questão fácil. Eu vou fazer uma troca aqui, é só um artifício. Vou fazer uma troca aqui que vai facilitar demais. Daí para frente a nossa solução. Olhe para isso. Não sei se vocês conseguem enxergar, isso é um sistema. Isso é um sisteminha. Ah, como assim um sistema? Isso é um sistema do tipo x mais 2y igual a 6 e 3x menos 4y igual a 2. Sistema assim. É um sistema do primeiro grau. Ali nós temos exatamente isso. Esse é o grande lance de enxergar isso. Aqui nós faremos o seguinte, eu vou fazer uma troca, tá? Aqui é onde tem f de 2, essa troca que eu vou fazer é só para facilitar a escrita, para ficar mais fácil de escrever as coisas. Eu vou fazer o seguinte, olha, nós vamos trocar. O f de 2, eu vou trocar por A. E o f de meio, f de 1 meio, eu vou trocar por B. Então, eu vou fazer essa troca que vai facilitar a nossa solução. Aqui, como o meu quadro aqui é pequeno, esse quadro aqui não é muito grande, eu vou apagar isso aqui, depois eu volto isso para cá, tá? O que ele pede para calcular. Agora, eu vou escrever aqui o sistema. Olha o sistema. Eu troquei isso aqui por A, troquei isso aqui por B. Ó, f de 2 é A, f de meio é B. Então, aqui ficou 2A menos B igual a 4. 2A menos B igual a 4. E a outra equação, como é que fica? Aqui vai ficar 2B, que é o f de meio, eu troquei por B. 2B menos o f de 2, que é A, igual a 1 quarto. Só que eu vou mudar essa ordem aqui, tá? 2B menos A. Eu vou escrever como menos A mais 2B. Isso igual a 1 quarto. Isso igual a 1 quarto. Ficou dessa forma. Bom, aí, o sistema agora é um sistema de fácil solução. Todos que estão aí assistindo conseguem resolver um sistema como esse. Então, resolver esse sistema aqui é fácil. Como é que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte, uma sugestão. Vou multiplicar essa aqui por 2. Vou multiplicar essa por 2 e depois eu adiciono o resultado da primeira. Não é assim que a gente faz? Normalmente é assim. Eu quando chega num sistema como esse aqui, eu costumo dizer o seguinte, um sistema como esse, cada um resolve da maneira que achar melhor. Cada um deve achar melhor uma maneira de fazer isso aí. Tem várias maneiras, né?
Um sistema como esse você pode resolver pelo método da adição, método da comparação, método da substituição. Então, cada um resolve da maneira que achar melhor. A primeira continua a mesma. 2A menos B igual a 4. Aqui. Essa aqui eu estou multiplicando por 2. Então, aqui vai ficar menos 2A mais 4B, menos 2A mais 4B, igual, aqui 2 vezes 1, 2. É 2 quartos. 2 quartos, eu simplifico, vai dar 1 meio. Agora eu vou somar. Somando, ao somar aquelas duas equações, vou passar para cá, tá? Então, estou somando as duas equações. Aqui vai cancelar. Aqui vai acontecer esse cancelamento. Esse cancela esse. Ainda fica menos B mais 4B. 4B menos B. 3B. Isso igual, aqui, 4 mais 1 meio. Deixa eu fazer essa conta aqui de uma vez. 5. 4 mais 1 meio. 2 vezes 4, 8 mais 1, 9. Dá 9 meios. Então, somando aqui do lado de cá, dá 9 meios. Aí, eu posso agora calcular aqui o valor de B. Dividindo aqui 9 dividido por 3, dá 3. Então, B é igual a 3 meios. B igual a 3 meios. Achei o valor de B. Esse valor de B, na verdade, é o F de 1 meio. O F de 1 meio é o valor de B. 3 meios. Agora eu posso calcular o F de A, o F de 2, que é o valor de A. Eu posso calcular o A substituindo em qualquer uma das duas. Ou resolvendo o sistema, ao invés de cancelar A, eu resolvo o sistema para cancelar o B. Mas eu acho que está mais fácil substituir aqui, né? Então vai ficar assim. 2A menos B é igual a 4. Aí fica 2A menos o B, que é 3 meios, igual a 4. Passo menos 3 meios para cá, para lá vai ficar 2A menos 3 meios, passa para lá mais 3 meios, mais 4. Mais 4. Daí, 2A igual. 2 vezes 4, 8. A chineira limpou aqui e colocou uma escada. Baixo do 4, terceiro. Dá para vocês verem isso, cada uma tem uma escada. Bom, 2 vezes 4, 8. Com mais 3, 11. 11 meios. Efetuando ali a soma, 11 meios. Passo 2 dividindo. Ao passar o 2 dividindo, vai ficar 2 vezes 2 aqui, tá? O A vai dar 11 quartos. A igual 11 quartos. Pronto. Esse é o valor de A. E o valor de A é o F de 2. O que ele pediu? Agora vamos ao que ele pediu. Ele pediu isso aqui. Calcule o valor de 2 vezes F de 2 mais o F de meio. Isso é o que ele pediu. Calcule o valor de 2 vezes o F de 2 mais o F de meio. 2 vezes o F de 2. F de 2 é o A. Então, 2 vezes... Está aqui, 11 quartos. 2 vezes 11 quartos mais o F de meio. O F de meio é o valor de B, que é 3 meios, mais 3 meios. Eu posso simplificar aqui, ó. Esse cancela esse. E vai ficar 2. Então, ficamos com 11 meios mais 3 meios, que vai dar 14 meios. 14 meios, isso vale 7. 14 sobre 7. Pronto. Morreu aí mais um. Mas essa questão não é fácil, viu? Como eu disse, essa costuma ser dúvida de praticamente todos. Praticamente todos. Bom, a questão de número 9, essa questão, eu marquei essa questão, mas se alguém tiver dúvida nessa questão, depois me pede para fazer, tá? Pode ser lá no fórum. Mas essa questão número 9, eu já fiz 2 questões que ajudam muito na questão número 9. Para fazer a questão número 9, observe a solução da questão número 1, da página 66, ou mesmo essa questão número 7, que eu fiz hoje, da página 68. Então, a 9 é parecida com a 1 e com a 7. Então, essa eu vou deixar para depois, tá? Se alguém tiver dúvida, me fala. Eu vou saltar a 9. É uma das que eu marquei, mas eu vou saltar por esse motivo. Já fiz 2 muito parecidas. Sobre a próxima que eu marquei, foi a questão de número 10. Essa é relativamente simples. Questão 10.
f de x menos 1 é igual a 3x mais 5. Aí ele pede o f de A. F de 3x, f de x menos 1 é igual a 3x mais 5. Calcule o f de A. Por que eu falei que essa questão é relativamente simples? Ela é relativamente simples porque eu já fiz uma questão parecida com essa naquelas aulas teóricas. Fiz, se não me engano, mais que uma. Fiz duas. Bem parecido. Calcule o f de A. Então, essa é tranquila. A ideia aqui é fazer o seguinte. Ele me deu f de x menos 1 igual a 3x mais 5 e pede o f de A. Faça x menos 1 igual a. Troca o x menos 1 por A. Bom, só que quando x menos 1 é igual a, o x passa o menos 1 para lá, o x é igual a mais 1. X é igual a mais 1. Então, aqui vai ficar assim. No lugar do x menos 1, troque por A. Então, vai ficar f de A. Que ficou f de A. Isso igual 3 que multiplica. Quando x menos 1 é igual a A, o x é igual a mais 1. Então, vai ficar 3 vezes A mais 1, mais 5. Daqui, f de A será igual a 3 vezes A, mais 3, mais 5. 3A, mais 3, mais 5, mais 8. Pronto. Esse é o f de A. Pronto. Depois, tem a questão de número 11. A 11 também foi uma questão que eu marquei, mas essa é um pouquinho mais difícil, né? Essa aí exige mais raciocínio. Questão 11. F de x é igual a 1 menos x ao quadrado vezes x mais 1 sobre x menos 1. É dada essa função f de x. Essa é a questão de primeira etapa da UFMG, quando a UFMG fazia a sua primeira etapa. Ele deu essa função f de x como 1 menos x ao quadrado vezes x mais 1 sobre x menos 1. Nesse caso, é correto afirmar que, aí vem nas opções, essa função atinge seu valor máximo no ponto x igual a menos 1, atinge seu valor mínimo no ponto x igual a menos 1, ela fala sobre máximo e mínimo dessa função. Vou diminuir o ritmo. Gente, o tempo de aula de 45 minutos já deu, mas eu vou fazer essa questão, tá? Não tem problema. Vocês têm... A concorrência hoje é grande, né? Que hoje comigo é biologia, né? Vocês estão vendo matemática agora e depois biologia. A concorrência hoje é grande. O Bahia pega pesado. A biologia é muito importante. Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fatorar isso aqui, tá? Fatorar e escrever como um produto. Eu vou fatorar isso aqui. Fatorar e escrever como um produto. Lembrete. Vou colocar aqui um lembrete. Lembrete. A ao quadrado menos B ao quadrado é A mais B que multiplica A menos B. Todos nós sabemos disso. Então, aqui é onde aparece 1 menos x ao quadrado. Eu posso escrever como 1 mais x vezes 1 menos x. Eu falei que todos nós sabemos disso, porque isso aqui é lá do seu 8º ano. Chama-se produto notável. E esse é dos mais básicos. A ao quadrado menos B ao quadrado. A mais B vezes A menos B. 1 menos x ao quadrado. Isso aqui é como se fosse 1 ao quadrado menos x ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. Se escrever esse quadrado. 1 menos x ao quadrado é 1 mais x vezes 1 menos x. Eu vou substituir aqui na função. Vai ficar assim. Logo, f de x fica sendo
1 menos x vezes 1 mais x vezes x mais 1 sobre x menos 1. A ordem aqui não importa, né? 1 menos x vezes 1 mais x, a ordem não importa. Eu troquei, não tem problema. E agora? Bom, e agora, isso aqui é x mais 1 vezes x mais 1. X mais 1 vezes x mais 1 é x mais 1 ao quadrado. Esses dois aqui eu posso cancelar? Eu vou utilizar uma linguagem aqui que provavelmente vocês não estão acostumados. Talvez se a gente tivesse com a aula presencial, eu já teria falado isso algumas vezes. Esses dois são iguais a menos dos sinais. Quando a gente fala eles são iguais a menos dos sinais, significa que os sinais são contrários. Aqui é mais 1, aqui é menos 1. Aqui é menos x, aqui é mais x. Então, a gente fala assim, ó, eles são iguais a menos dos sinais. A menos dos sinais. Quer dizer, tirando os sinais, eles são iguais. Eu vou fazer o seguinte aqui. F de x igual. Para que esse aqui se torne igual a esse, já que eles são iguais a menos dos sinais, eu vou fazer o seguinte. Vou colocar um menos aqui, ó, em evidência. Vou colocar um menos precedente. Esse menos precedente troca esses sinais. Então, posso escrever esse. É esse aqui, tá? Só com esse menos aqui na frente, volta para cá, ó. Menos x, menos menos 1, mais 1. Vezes, aqui, 1 mais x. Vou recopiar isso aqui, por enquanto. Senão, pode ser que alguém não entenda. Sobre x menos 1. Confira, quer dizer que eu mexi só aqui. Coloquei um menos aqui em evidência. Por que eu fiz isso? Para que eu pudesse cancelar. Cancelei esses dois. Ficamos com o quê? F de x ficou sendo menos x mais 1 vezes x mais 1 é x mais 1 elevado ao quadrado. Chegamos aqui. Pessoal, se eu já tivesse dado função do segundo grau para vocês, eu iria desenvolver esse quadrado. E faria o restante pelo estudo da função do segundo grau que apareceria. E desenvolvendo esse quadrado, vai aparecer que x ao quadrado é uma função do segundo grau. Aquela que você sabe, o gráfico é uma parábola. Tal. Então, eu faria por esse caminho. Mas como eu não dei função do segundo grau, nós vamos encontrar aqui uma outra saída. Só que a partir de agora, você tem que prestar atenção. Se você não prestar atenção na minha fala, você não vai entender. Não precisa apagar aqui, tá? Olha só. Nós vamos fazer uma discussão aqui bem ampla. Se x é um número real, ele é positivo ou negativo? Não sei. Pode até ser zero. Pode ser que ele não seja positivo nem negativo. Pode ser que ele seja zero. Então, quando eu falo que x é um número real, esse número pode ser positivo, pode ser negativo, ou ele pode ser zero. Mas se x é um número real, o que eu posso afirmar sobre x ao quadrado? Bom, um número real ao quadrado nunca é negativo. Nunca é negativo. O número real ao quadrado ele é sempre positivo, ou zero. E quando que ele será zero? Se o x for zero. Então, dado o número real elevado ao quadrado, ou ele é positivo, ou ele será no mínimo zero. No mínimo zero. Então, aqui, eu posso afirmar o seguinte. Olha o que eu posso afirmar. Que esse número aqui, a discussão aqui é bem conceitual. Por isso que eu falei, você tem que prestar atenção. Qualquer número ao quadrado, ou ele é positivo ou zero. Qualquer número real elevado ao quadrado é positivo ou zero. Então, eu posso afirmar que esse número aqui, x mais 1, elevado ao quadrado, só essa parte, tá? Não considera o menos, não. Esse número aqui ele é positivo ou zero. Esse número aqui é ao quadrado, ou ele é positivo ou zero. Mas com esse número aqui precedendo, com esse número aqui, esse menos aqui precedendo, melhor dizendo, com o menos precedendo, esse número será menor ou igual a zero. Então, eu vou repetir, tá? Porque realmente esse finalzinho aqui é bem conceitual. Por isso que eu estou reduzindo aqui o bit. Dado o número real ao quadrado, ou ele será positivo ou zero. Então, tirando esse menos aqui,
esse número que aparece aqui, ó, ao quadrado, independente de quem seja x mais 1, esse número será positivo ou zero. Mas com esse menos precedendo, aí troca esse sinal. Ele será menor ou igual a zero. Então, essa função f de x, essa função f de x, o valor dessa função, o valor da função f de x é sempre um número positivo ou zero. Então, f de x, vou escrever essa parte. Esse é o tipo de questão que eu sinto falta de olhar nos olhos. Que aí eu olho, a gente olha assim, ó, a experiência que a gente tem, olha no olho de cada um, sabe se está entendendo. Tá? Essa aqui é o que eu estou sentindo mais falta do olhar. Então, esse número aqui, ele é sempre, como ele está ao quadrado, ele é sempre positivo ou zero. Com esse menos precedente, ele será sempre menor ou igual a zero. Então, os valores dessa função serão negativos ou zeros. Então, f de x assume valores positivos, negativos, ela assume valores negativos ou zero. Então, os valores dessa função, considerando esse menos, considerando que esse número aqui é sempre positivo ou zero, mas com esse menos aqui, troca o sinal dele, ele será sempre negativo ou zero. Então, os valores dessa função serão negativos ou zero. Como os valores da função serão negativos ou zero, qual o maior valor dessa função? O maior valor da função é zero. Como ela assume valores negativos ou zero, f de x tem valor máximo zero. O valor máximo dela, já que ela assume valores negativos ou zero, o valor máximo dela é zero. E quando que isso aqui será zero? Quando que o valor da função será zero? Uma potência, e é aquela questão que eu fiz hoje aqui que me ajuda agora. Uma potência é zero quando a base é zero. Para que essa potência seja zero, essa base tem que ser zero. Então, f de x tem valores negativos ou zero. Então, o seu valor máximo é zero. E ocorre quando x mais 1 é igual a zero. Ou seja, x mais 1 igual a zero, passa o mais 1 para lá, x igual a menos 1. Olha a conclusão que chegamos. Essa função tem valor máximo, que é zero, quando x é igual a menos 1. Isso aí está em uma das opções. Está na letra A. A função atinge seu valor máximo no ponto x igual a menos 1. Ela atinge o valor máximo no ponto x igual a menos 1. Letra A. Volto a dizer, sinto muito. A questão, isso aqui a gente chama de questão conceitual, tá? Essa é uma questão extremamente conceitual. Você tem que estar firme nos conceitos para resolver uma questão igual a essa. Pessoal, eu parei na questão, estou parando aí na questão de número 11. Amanhã eu continuo começando pela questão 12, tá? Nós vamos ter que parar agora. Qualquer coisa, me chama lá no chat, tá? Estou sempre à disposição, ok? Alguém quer falar alguma coisa? Flavinha? Eduardo? Então, boa demais a Eduardo. aula, Toninho. Valeu. Eduardo não quer falar. Oi. Ninguém quer falar. Que triste. Acho que você está sem áudio, Toninho. Pessoal, até mais então, até amanhã. Um abraço. Tchau, Toninho. Tchau, Toninho. Obrigada. Até amanhã. Obrigada. Tchau, Toninho. Obrigada. Oi. Acho que você está sem áudio, Toninho. Oi. Acho que você está Fala, sem Eduardo. áudio. A gente está falando com você aqui. Ah, tá. Deu pau aqui. A caixinha JBL aqui parou de funcionar. Agora eu estou ouvindo. Eu vi que estava piscando. Flávia, tudo bem? Tudo. Eduardo. Eduardo foi embora. Então, a gente continua amanhã, tá? Às 14 horas. Aguardo vocês. Vou entrar na outra aula agora.
tá? Um abraço. Bye, bye. Coraçãozinho. Até mais.